Shalom. O fermento na Bíblia, muitas vezes, ele é apresentado como algo negativo, como exemplo de pecado, de contaminação. Há alguns momentos que Deus fala que o fermento precisa ser tirado. No entanto, quando a gente olha em Lucas capítulo 13, verso 20, nós vemos Jesus usando o fermento como ilustração com relação ao reino de Deus, aquilo que o reino de Deus pode produzir na nossa vida. Então vamos ler em Lucas 13, verso 20. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, às vezes é negativa a imagem do fermento, mas nesse aspecto, ele está colocando aqui um lado positivo em como o fermento pode penetrar na massa e alterar a sua forma. Você faz um bolo, se você faz um pão, você prepara toda a massa e coloca o fermento no meio dela. E o que é que ele vai produzir? Alterar a forma. Se você tirar o fermento, vai ter um jeito, mas se colocar o fermento, vai ter outra forma. Então, nesse sentido, o reino de Deus é algo que entra de forma poderosa na nossa vida. É a semente da mostarda, como já vimos na nossa vida. É algo que vai começar a produzir uma transformação em nós de dentro para fora. A própria semente é assim, o potencial dela está dentro dela, mas depois ele sai e se transforma uma árvore. Então, quando nós nos envolvemos com o reino, a vida do reino se torna nosso estilo. Por quê? Porque a transformação é interior. Quando o nosso coração é mudado, a nossa maneira de fazer e de falar as coisas também muda. Não há como a gente estar no reino de Deus sem experimentar uma transformação. Não há como o reino de Deus estar em nós. Eu não posso dizer, o reino de Deus está em mim. Eu estou no reino de Deus e a minha vida não muda. Porque a transformação precisa acontecer. É um processo. Muitas vezes são várias etapas de transformação, mas sempre precisamos estar em meio ao processo de transformação. Porque quando o reino de Deus chega, tudo muda em nós. A nossa visão de Deus, a nossa visão de mundo, a nossa maneira de falar, as coisas que nós queremos ver, ouvir, as coisas que queremos que envolva a nossa vida, a nossa família, nossas perspectivas começam a mudar. Por quê? Porque o reino de Deus, um fermento numa medida de farinha, que vai produzir uma alteração em toda a forma, porque o resultado final sempre será o governo de Jesus.